Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui, né? Deixa eu já fazer uma alteração aqui, né, iniciando a nossa gravação, né? Agora aqui, estudante, está aluno, né? Ou aluna, né? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Escrever o seu nome aqui, tá? Lembra lá do cabeçalho que fazíamos lá, que vocês faziam quando estavam nas séries iniciais, né? Que eu acho que ainda fazem hoje. Então aqui, ó, coloca o seu nome. Colocou o seu nome aqui, né? Essa primeira folha é a folha que você vai devolver para a escola. Eu coloco o lembrete aqui, ó, realizar e devolver para a escola, tá? Por que ela vem aqui na primeira folha? Devido ao cabeçalho que tem aqui, né? Devido às identificações que tem aqui. Tem a semana, que é a aula, a disciplina, né? E o seu nome que você fez a atividade, tá? Ok? Já entendeu então que isso aqui você vai realizar e devolver para a escola e vai colocar o seu nome, tá? Atividade 3. Pô, mas cadê a atividade 1 e cadê a atividade 2? Então vamos lá para a atividade 1 e atividade 2, que estão aqui na próxima folha, que vai ficar com você, ó. Cole no seu caderno. Então essa folha aqui, a folha 2, você vai colar no seu caderno. Professor, não tem cola, não tem grampeador, né? Separa essa folha aqui, deixa dentro do seu caderno então, coloca numa pasta que você tiver, deixa organizada aí na sua gaveta, né? Por quê? Porque essa folha aqui você vai estar utilizando ela depois. Poxa, eu esqueci como é que faz tal coisa, né? Ah, eu esqueci onde que o handball foi criado. Eu esqueci quantos jogadores tem no handball. Você vai procurar na folha que está com você. Por isso que você não vai devolver para a escola, tá? Então, na atividade 1, você vai responder as perguntas abaixo. Você já jogou handball? Já assistiu uma partida de handball? Conhece alguém que joga? Quais regras você conhece? Vixe, professor. Não sei nada disso aí não. Não sei nem o que é esse tal de handball. Né? Ah, engraçado, hein? Tem uma foto aqui do lado, professor, que o senhor colocou aqui, né? Parece que estão aqui num campão. O cara tá dando um soco na bola. O que tá fazendo? Que futebol esquisito que é esse aqui? Não, não é futebol não, pessoal. Aqui é o handball, né? Handball de campo, tá? Então já vamos falar desse handball de campo aqui na atividade 2. Handball no mundo e no Brasil. Então o que é a atividade 2? Leitura e interpretação de texto. O sétimo ano tem certeza que consegue fazer uma ótima leitura e uma excelente interpretação de texto, tá? Então aqui ele começa dizendo, né, que o handball é um esporte onde o maior espetáculo é a grande quantidade de gols em uma só partida, né? Jogos de handball costumam sair aí mais de 50 gols, né? Mais de 50 gols. As equipes aí de alto nível aí durante o tempo de jogo, né, marcam aí mais de 25 gols por jogo, né? Então 25 gols de uma equipe, 25 gols de outra equipe, já são 50 gols no jogo. Ele é um jogo rápido com características de outros esportes, como basquetebol, onde joga-se com as mãos. Porém, ao invés de fazer cestas, ele é semelhante com quem? Com o futsal, né? Que onde você faz gols, né? Que aqui está semelhante ao futebol, né? Mas ele é mais semelhante ao futsal, porque as traves, o gol, é a mesma do futsal, tá? Antigamente não, quando era campo, eram as mesmas do futebol de campo. Só que hoje nós não temos mais o handball de campo, né? Os relatos de sua origem são diversos. Um dos primeiros aconteceu ainda lá na Grécia Antiga, né? Quando uma bola aproximadamente do tamanho de uma maçã, uma bola do tamanho da bola de tênis, era utilizada. Outro esporte parecido foi desenvolvido pelos romanos. Em seguida foram os franceses durante o século XVI. Quando chegou em 1848, um jogo chamado Handball, né, surgiu pelo criador Roald Nielsen, no Instituto de Urtup, na Dinamarca. Entretanto, no mesmo período, há indícios entre os tchecos, irlandeses e uruguaios. Mas, né, com os elementos que ele é hoje, a modalidade foi formatada na Alemanha. Tá? Nossa, não sei nem falar o nome desse alemão aqui. Hirschmann. Um alemão, secretário da Federação Internacional de Futebol
escolheu o campo para a prática da modalidade em 1912. Então nós podemos dizer o quê? Que o handebol de campo, né, foi criado na Alemanha em 1912. Só que não existe mais handebol de campo, tá? Mas o handebol de quadra hoje, ele começou a ser jogado nos campos. Talvez até porque aqui, né, foi o alemão, o Hirschmann, né, ele era secretário da Federação Internacional de Futebol. Então o que ele fez? Ele pegou o futebol e passou a jogá-lo com as mãos. Tá? Usava o mesmo campo do futebol, tá? Só que a bola um pouco menor, para você conseguir segurar essa bola melhor, tá? E lá em 1912. A modalidade foi uma adequação do Torball, feita pelo professor Berlin Max Heiser, entre os anos de 1915 e 1918. Começou a propagar pelos países da Áustria e Suíça, com o também professor Karl Schellens, que rebatizou o esporte de handball em 1919. Mas, ainda assim, o time era composto com 11 jogadores, tal qual no futebol. Um ano mais tarde, tornou-se uma modalidade esportiva. Então, em 1920, né? E tornou-se uma modalidade esportiva. Em 1925, os austríacos estreitaram a disputa entre países, vencendo os alemães. Os jogos de handebol começaram a ser praticados em ambientes fechados, com os suecos. Então, o handebol, da maneira que nós conhecemos ele hoje, que nós praticamos na escola, ele foi criado, né, na Suécia por volta ali de 1924. Com temperaturas muito baixas, viram-se obrigados a realizar essa modificação, além de diminuir o número de jogadores para 7 em cada equipe. Então, lá em 1924, os suecos criaram o handebol de quadra, como nós o conhecemos hoje. 7 jogadores na linha, 7 jogadores no total, 6 na linha e o goleiro, tá? Depois disso, em 1936, ele estreou nos Jogos Olímpicos, né? 2 anos depois, ainda na Alemanha, o primeiro campeonato mundial ocorreu sendo 8 jogadores na categoria campo e 4 no ginásio, diferente do anterior, que era 7, né? Em 1954, entre os homens, em 1957, das mulheres, foi criado aqui os torneios mundiais do handebol de salão, tá? Que ficou conhecido, né? Antes você falava assim, handebol de campo e handebol de salão, igual era o futsal, né? Futebol de salão e futebol de campo. Só que o futebol de salão e o futebol de campo, os dois continuaram, né? Continuou lá o futebol de campo e o futebol de salão trocou de nome e ficou como futsal. E o handebol de campo, ele continua? Não, né? Ele caiu em desuso, tá? Aqui, ó, ele caiu em desuso a partir do Mundial de 1966, que foi o último Mundial do handebol de campo. O Brasil, ele contou com atletas nas Olimpíadas aí de 1992. Vamos falar um pouquinho aqui do histórico aqui no Brasil, né? Ele chegou aqui no Brasil após a Primeira Grande Guerra. Ele chegou aqui trazido pelos imigrantes alemães, né? Principalmente ali no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aí eles passaram a ter maior contato, né, com esse esporte. Lá em 1940 já foi fundado a Federação Paulista de Handebol. Lógico, né, tendo como presidente Otto Schmeling, um alemão, né? O handebol de salão somente foi oficializado em 1954, quando a Federação Paulista de Handebol instituiu o primeiro torneio aberto de handebol, que foi jogado em campo improvisado, ao lado do campo de futebol do Esporte Clube Pinheiros. Campo demarcado com cal, né, ou tamanho 40 por 20, e balizas com caibras de madeira 3 por 2. 40 por 20 e o gol aqui, né, 3 de largura e 2 de altura, é o mesmo gol e a mesma quadra do futsal. Então o futsal e o handebol jogam com o mesmo gol, na mesma quadra do mesmo tamanho. Até a área é a mesma área, que é a área de 6 metros. Tá? O handebol teve uma grande difusão aqui no Brasil quando ele foi inserido nos Jogos Estudantis Brasileiros, lá no terceiro Jogos, lá em 1971. A partir dali, ele passou a ter uma grande difusão aqui no Brasil, né? Crescente até os anos atuais.
Depois então que eu li o texto aqui, que eu interpretei, né, que eu reli aquilo que eu não entendi novamente, aí eu venho aqui para a atividade 3, né? Como podemos definir o handball? Quando e onde foi criado o handball de campo? Quando e onde foi criado o handball de quadra, né? O handball de salão? E quem trouxe quando o handball chegou ao Brasil? São as 4 perguntas que eu tenho que responder. Vou lembrar de novo, né? Coloque seu nome aqui, aluno ou aluna, né? Coloca o nome aqui, tá? Realizar e devolver para a escola. Tem aluno, que eu estou vendo nas atividades, que eu acho que ele não está lendo o texto, né? Porque está colocando algumas respostas aqui que não tem no texto, que não tem nada a ver, né? Por isso que eu até coloquei aqui, ó. Primeiro, você vai ler o texto, tá? Atividade 1, para depois você vir aqui responder, tá? Cola no seu caderno. Várias outras atividades, eu coloquei também esse recadinho aqui para colar no caderno. E quando eu recebo o material, tá lá a folha aqui junto com você. Você pega e devolveu a folha para mim, tá? Ok, pessoal? Cola no caderno, que tem que colar no seu caderno. E faz a atividade e devolver para a escola. Tudo bem, pessoal? Boa atividade a todos, boa semana e até semana que vem. Um grande abraço a todos.